Alô, boa tarde a todos. Acho que já podemos começar, né, Alex? Sim, sim, Rondinelli. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, todas e todos. Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes e ao nosso palestrante por ter aceitado o nosso convite, a todos os presentes aqui. O seminário Preservando Periódicos Científicos, que é garantindo acessibilidade a longo prazo, faz parte de uma série de comemorativa dos 25 anos do Cielo Brasil, que culminará com a Conferência Internacional de Cielo 25 anos, em setembro de 2023, em São Paulo. Já tivemos alguns seminários que já aconteceram, mas temos outro seminário em comemoração dos 25 anos do Cielo Brasil. Para maiores informações, acessem o site 25.cielo.org. Todos os seminários são gravados e estão disponíveis no YouTube, no canal do Cielo, e os slides estão disponíveis na página do seminário no site 25.cielo.org. Como parte fundamental dos eventos promovidos pelo Cielo Brasil, todos os participantes devem seguir nosso código de conduta, pautando pelo princípio DEA, diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, a fim de promovermos um espaço aberto, saudável e seguro a todos. O código de conduta pode ser acessado e lido no endereço 25.cielo.org/código-D-conduta. Bom, eu vou fazer uma breve introdução, né? Quando falamos em periódicos científicos, a preservação sempre foi um motivo de preocupação. A salvaguarda dos periódicos impressos sempre esteve sobre a responsabilidade dos bibliotecários. Os bibliotecários faziam a curadoria dos volumes desses periódicos, dos números, e garantiam que os impressos estivessem catalogados, organizados e distribuídos em lugares diferentes, para garantir assim a preservação, afastando assim os riscos de incidentes de causas naturais e não naturais, obviamente. Quando falamos em preservação digital, a complexidade aumenta, pois temos que pensar em responsabilidade da salvaguarda, pensar na obsolescência tecnológica e armazenamento ao longo do tempo. Apenas para contextualizar, preservação é um conjunto das atividades que tem como objetivo garantir o acesso ao longo do tempo, política institucional e plano de desastre, armazenamento e manutenção do material preservado. O objetivo da preservação digital é mitigar as ameaças inerentes a essas atividades, como falha de hardware, do software, desastre natural e humano e sustentabilidade financeira, que é um fator extremamente importante. Então, quem é responsável pela preservação do conteúdo acadêmico no formato eletrônico? Editores, bibliotecas, autores e instituições acadêmicas. Todos, sem exceção, de uma certa forma, são responsáveis. Sem uma responsabilidade definida, a preservação no decorrer do tempo está fadada ao erro. Portanto, é de extrema importância que nessa definição de responsabilidade haja uma política institucional. Mas sabemos que não é assim que acontece, né? Para termos uma ideia, no artigo de Dressler, de 2017, onde ele realizou uma pesquisa com 124 membros do Association of Research Libraries, apenas 32 bibliotecas tinham uma política e 23 estavam trabalhando na produção de uma. Agora imaginemos a situação nos periódicos de acesso aberto, onde muitos não têm um incentivo financeiro e dependem de fontes alternativas de financiamento, como a taxa de processamento de artigos, como o APC. A consequência é eles buscarem soluções de orçamento baixo, né? Muitos não se inscrevem em nenhum esquema de preservação, negligenciando assim a preservação digital. Para se ter uma ideia, em 2019 haviam 14.068 periódicos de acesso aberto indexados do AJ, e apenas 5.881 declararam que faziam parte de um esquema de preservação. Ou seja, a cada 10 periódicos indexados do AJ, apenas 4 declararam fazer parte de algum esquema de preservação ou arquivamento. Considerando todos os fatores citados no slide anterior, né, os autores Laxo, Matias e Jan conduziram um estudo abrangente onde eles levantaram a questão do desaparecimento dos periódicos científicos de acesso aberto entre os anos 2000 a 2019. Eles consultaram alguns índices bibliográficos importantes, como Scopus,
do AJ, Iuris, e rastrearam os periódicos por meio do Wayback Machine, que é do Internet Archive, para analisar se em algum momento os periódicos haviam sido arquivados, né? Bom, do total, dessa pesquisa, né, eles encontraram 174 periódicos de acesso aberto que desapareceram da web entre esses anos, que é 2000 a 2019, abrangendo todas as principais disciplinas, que isso é importante, da pesquisa e regiões geográficas no mundo. Percebam que desses 174 periódicos, o que eles levaram em consideração? 154 não tinha mais nenhum tipo de acesso, ou seja, nem impresso, nem digital. 7 periódicos desses 174 teve mais de 50% do seu conteúdo desaparecido. Então, na pesquisa deles, eles consideraram que se tivesse periódico com conteúdo abaixo de 50% online, eles considerariam como um periódico desaparecido. 7 desses periódicos tinham uma cópia impressa, mas não tinha mais nenhuma digital, e 6 periódicos tiveram seu conteúdo parcialmente assumido por um serviço pago. E, além disso, considerando todos os periódicos que não têm nenhum esquema de preservação, eles detectaram que pelo menos 900 estavam inativos e com risco de desaparecer. Portanto, os autores sugerem que iniciativas apoiem esses periódicos menores que estão em risco e que operam sem um apoio financeiro. O estudo dos autores foi inspiração para o AJ, o CLOCS, o Internet Archive, o Keep Regis, que é o ISSN International Center, e o Public Knowledge Project, que é o PKP, onde eles anunciaram a colaboração para melhorar a preservação dos periódicos de acesso aberto, de pequena escala e sem APC, surgindo assim o projeto Jasper, que é o tema da nossa primeira palestra. A Alicia Wise, que é a diretora executiva do CLOCS, vai nos apresentar o tema Projeto Jasper, Journals Are Preserved Forever, uma iniciativa de preservação de periódicos de acesso aberto. Em seguida, Urosh Nizami, que é bibliotecária no Public Knowledge Project, que é o PKP, vai falar sobre a rede de preservação PKP, uma iniciativa de preservação de periódicos de acesso aberto. Sob a iniciativa de preservação dos periódicos de acesso aberto brasileiros, Miguel Arellano, que é coordenador da Rede Brasileira de Preservação Digital da Cariniana, vai nos apresentar a Rede de Preservação Cariniana, uma iniciativa nacional de preservação de periódicos de acesso aberto. E, por fim, eu falarei sobre a preservação digital dos periódicos do Cielo Brasil. Bom seminário a todos. Com você, Alicia. Hello, everyone. And can you hear me, everyone? Hello there. It's good to be with you. Great. Let me share my screen and a few. Eu vou compartilhar a minha tela, eu tenho alguns slides. Em primeiro lugar, eu estou falando de Londres e é um privilégio estar participando dessa celebração de 25 anos da Cielo. Parabéns para a Cielo. Muito obrigado, Ronelli, pelo convite e por todo esse cenário que você acabou de apresentar. Eu vou falar alguma coisa a respeito do CLOCS, que é a minha organização, e apresentar as duas palavras-chave, que são parceria e preservação. CLOCS trabalha com editores e com plataformas e bibliotecas sem fins lucrativos em todo o mundo. Nós somos governados por editores e bibliotecas e a nossa missão é preservar que tudo que é estudado, tudo que é acadêmico, esteja acessível a qualquer pessoa que queira, até mais de 500 anos no futuro. E nós trabalhamos com outros parceiros, como a Cariniana e o PKPPN. Então, estou muito feliz que também teremos
essas pessoas como palestrantes dessas organizações. O conteúdo precisa ser preservado em mais do que um arquivo, e eu espero dar alguns exemplos de por que isso é o caso e os passos que os arquivos estão fazendo para assegurar que o conteúdo esteja acessível. Primeiro, vamos falar de por que a preservação digital é importante. Talvez vocês pensem em exemplos em todo o mundo que, devido a desacordos políticos ou por religião ou outras questões, pode haver tensão, pode haver decisões tomadas por governos de que uma determinada informação não deva mais estar público. Então, é muito importante que o conteúdo, seja onde for publicado, fique disponível e seja curado no longo prazo e disponível para que seja acessível em momentos mais difíceis ou de tensão. Isso é verdadeiro por muito tempo para livros impressos e periódicos, e as bibliotecas têm feito um trabalho fantástico em termos de preservação dos impressos, como se faz agora também com as publicações digitais. Mas a curadoria é um pouco diferente. O que é impresso fica em prateleiras, à vista de todos, no escritório, em casa ou numa biblioteca. Então, você consegue ver se o papel está ficando amarelado, se está desintegrando, e você pode ter algum tipo de ação. Isso para fazer uma curadoria profissional. Mas a informação digital é um pouquinho mais capciosa. Está num pool, está em servidores, em máquinas, onde nós não olhamos, não vemos, ou detectar que estejam em risco. Então, muitos dos riscos para as informações digitais também são invisíveis. A preservação no longo prazo precisa de curadoria ativa. Você tem que olhar o conteúdo, os dados e assegurar que seja seguro quando entra no arquivo e que continue dessa forma. Você também tem que gerenciar de uma forma ativa para migração e formatos futuros para que continue sendo usável e acessível. E para assegurar que tenha resiliência suficiente e redundância na preservação, é crítico que o conteúdo fique em mais de um arquivo. A diversidade das organizações, a governança, a gestão, o financiamento, tudo isso é crítico, porque daqui a 500 anos, nenhum de nós pode ter confiança de que qual solução é que vai ser a que tenha melhor sucesso, mais sucesso. Então, os riscos rotineiros podem levar à degradação e perda de acesso. As falhas catastróficas são mais comuns, e eu diria que na nossa experiência, trabalhando com os bibliotecários e em todos os lugares a respeito de migração de software, migração de plataformas, e a perda catastrófica do conteúdo é um risco bastante importante. Alguns pequenos erros que as pessoas fazem nesses processos que fazem com que haja risco nessa informação digital. E, portanto, a falha na preservação e colocar esse conteúdo no cuidado de um arquivo de longo prazo é o desafio principal nessa preservação no longo termo. Quanto mais editores e quantas mais plataformas nós tivermos, assegurando o conteúdo de um arquivo seguro, e nós temos maior segurança de que a herança cultural e a informação vai permanecer no longo prazo. Então, trabalhando com um serviço de preservação digital não é suficiente devido a incertezas no futuro. E nós temos 3 parceiros, pelo menos, nós recomendamos, em termos de acesso aberto, não importa que tipo de editor que você seja, a resiliência e a redundância com 3 serviços é essencial para a preservação do conteúdo. Você pode arquivar em mais do que 3, isso faz com que haja mais segurança, mas com o tempo
tem que se atingir um equilíbrio por causa de custos adicionais e impacto ambiental adicional. Então, isso também são questões importantes em termos de sustentabilidade. O Rondinelli já falou a respeito do Laxo, da pesquisa que trabalha na Finlândia, que começou olhando não todo o conteúdo, mas estava olhando acesso aberto particularmente. Ele começou com periódicos e o Rondinelli já deu as estatísticas perturbadoras dos periódicos de acesso aberto que já sumiram da web. Então, é bastante importante. E isso é no que eu vou me concentrar. Mas antes de começar, eu quero enfatizar pesquisa também de Laxo, principalmente livros, monografias de acesso aberto. Ele usou descobertas abertas para identificar aonde existem o acesso aberto e os diferentes domínios de hospedagem, por exemplo, Dropbox, ou em sites individuais, nem sempre todo o material está junto e gerenciado de uma forma profissional como Cielo. Então, há um risco de livros, porque tem plataformas, várias plataformas e vários ambientes, e também um risco, porque não tem um fluxo claro de arquivos nos arquivos e os arquivos declarando publicamente o que eles têm. E, então, a gente não consegue ficar à vontade em saber o que realmente está sendo preservado. Então, os desafios são importantes e é importante que estamos trabalhando em parceria para sobrepor esses desafios, mas eu acho que ainda o acesso aberto ainda tem mais problemas. So this was triggered by Michael Laxo's original research, and it is led by the Directory of Open Access Journals. Pelo diretor do DOEAJ. Esse projeto foi muito simples no início, quando lançado, há cerca de 2 anos, e a ideia era que mudanças pudessem ser feitas no DOAJ, nesse dashboard, e que a pessoa poderia acessar o arquivo de dados de acesso aberto, e o conteúdo desses periódicos entrariam num pipeline técnico que seria fornecido pelo arquivo interno, e a partir daí ele seria ingerido, digamos assim, absorvido por diversos arquivos. E além disso, o CLOCKSS e PKP e o ISSN também. A aspiração sempre foi de adicionar parceiros de arquivamento adicionais. O ISSN, que também coordena todos os identificadores, também é um parceiro. Então, podemos descobrir vários detalhes sobre o projeto nessa URL que está no slide. Nós focamos nesse subconjunto de periódicos de acesso aberto no DOAJ e queremos, a maior parte deles são de scholars, são times de jornalistas e de periódicos baseados em universidades do mundo todo, muito dedicadas. O que eles têm em comum é que ninguém cobra uma taxa de processamento, são todos indexados no DOAJ e não há uma política de preservação no início do registro no projeto Jasper. Aí, esse painel de controles de dashboard foi feito no DOAJ para que todos pudessem ter acesso e dissessem se queriam que fosse preservado. E aí poderiam ser feitas 3 opções de preservação. Se o título estivesse hospedado
no sistema PKP-PN, OJS, eles poderiam selecionar o PKP-PN como um parceiro de preservação. Se o título tinha metadadas detalhadas, aí detalhados poderiam ser arquivados no CLOCKSS. E os títulos que estão no DOJ, mas não têm metadados ou outro identificador, pode ser preservado no Internet Archive. Então, quem está publicando faz a sua opção e foi criado as interfaces técnicas e o pipeline que permite que os metadados façam com que os periódicos fluam. E nós descobrimos durante o projeto que esse engajamento dos seres humanos com as diversas editoras e organismos de publicação no mundo todo é que facilitam o processo e que nos ajudam a fazer uma boa gestão. E é muito bom estar em contato com novas editoras em diversos locais. E a agência ISSN é um parceiro muito importante, porque, diferentemente dos livros, é possível para qualquer pessoa no mundo que esteja nesse webinar descobrir que periódicos estão sendo preservados e onde. E você pode colocar qualquer periódico que você esteja interessado nesse link que está na tela e descobrir onde ele está. O importante para esse projeto é que todos os parceiros continuem a colocar os metadados do que inseriram no sistema, para que todos possam descobrir os dados de preservação. Eu tenho, acho que, mais 2 slides, e eu queria dar um exemplo de alguns dos periódicos que são arquivados no projeto. Estamos agora trabalhando com pequenas editoras em vários países, e há títulos como esse, na Croácia, Polônia, Sri Lanka, por exemplo, um periódico de negócios de Sri Lanka, o Fafnir, que é de ficção científica e pesquisa. Então, alguns são muito ricos em multimídia. Todos fazem parte do arquivo de artigos universitários e com uma diversidade de idiomas, que é muito importante para a questão da diversidade. Esse é o projeto Jasper, bem resumido. Eu queria lhes dar mais um último exemplo. Existe um novo post que está no nosso website, que foi escrito pelos nossos colegas bibliotecários, publicado há algumas semanas, falando sobre a preservação de um ponto de vista de uma biblioteca moderna. Há muito tempo que já incluem nos acordos, nos contratos com as editoras comerciais, cláusulas com relação à preservação de longo prazo dos periódicos. Mas recentemente perceberam que eles agora se tornaram editoras. A editora universitária tem muito acesso a artigos e periódicos publicados no OJS, e esperam que outros também mantenham essa preservação. Então, eles são arquivados e preservados localmente no campus, estão trabalhando com a CLOCKSS e PKP para que também sejam preservados em locais externos. Então, eu vou terminar por aqui, mas dando alguns exemplos da importância da preservação e como a parceria é essencial no mundo todo para manter nosso legado intelectual e cultural. Agradeço a todos e passo a palavra agora a Uruj.
Eu também gostaria de agradecer a Celo pelo convite. Nossas organizações estão celebrando o 25º aniversário, é um momento muito especial. Olá a todos, estou aqui representando essa parceria, falando sobre essa nossa rede de preservação. Eu vou fazer o possível, mas se vocês tiverem, pode ser que algumas perguntas eu não consiga responder, já que eu estou falando em nome do idealizador do projeto, mas do Kate Shuttleworth, que trabalha na Preservation Network, ele é um bibliotecário da PKP. Antes de começar a falar da rede de preservação, é importante explicar sobre o projeto. PKP é mais conhecido pelo desenvolvimento do OJS, Open Journal System, que é o sistema mais amplamente utilizado de preservação, de gestão e publicação de periódicos. Nós fazemos a edição, publicação e todas as etapas. Desenvolvimento de software aberto. Tudo isso sem custo. Além disso, nós temos um compromisso de dar diversidade, acesso a publicações. Estamos celebrando o 25º aniversário no início do ano. Fizemos uma parceria com a universidade na British Columbia. Nesses 25 anos, nós tivemos um grande impacto porque criamos o OJS ajudando as faculdades com seus próprios periódicos. E agora o PKP, OJS, é utilizado no mundo todo. Mais de 34.000 periódicos em vários idiomas. Aqui no mapa vocês podem ver o seu uso no mundo todo. A partir de 2022, mais de 34.000 periódicos utilizam e muitos artigos foram publicados. O OJS está traduzido em vários idiomas, inclusive português, e o Brasil é um grande usuário do OJS. O OJS, a PKP publicou muitos artigos, a PKP tem muito orgulho do seu compromisso de tornar a pesquisa algo público em assuntos que são de interesse público. Além disso, em 2021, um estudo mostrou que 60% dos pesquisados utilizam o OJS para publicar aqueles que não cobram taxas nem da editor, nem do leitor para acesso aos periódicos. O OJS tem um papel muito importante em divulgar esse conteúdo, mas temos um novo desafio, que é a preservação de longo prazo de todo esse conteúdo. Aproximadamente 5,8 milhões de artigos foram distribuídos em 34.000 periódicos em servidores da web em diferentes níveis de segurança e durabilidade no mundo. Ou seja, precisamos pensar em estratégias de preservação de longo prazo, porque há um risco de perda desses documentos. As preservação de longo prazo foi considerada uma prática muito importante. Por exemplo, o Director of Open Access Journals, que exigem que haja uma política de preservação. Então, na busca de uma solução para esse desafio, o PKP desenvolveu um plugin LOCKSS especificamente projetado para a OJS, permitindo que os periódicos estabeleçam uma conexão transparente com a rede de preservação da LOCKSS. Então, para aqueles que não conhecem a LOCKSS,
nós fizemos isso. É uma iniciativa de software aberto da Stanford, da Universidade de Stanford. Tem um nodo de distribuição e cada nodo mantém cópias do material. Essa rede que a Alicia mencionou tem, se o periódico desaparecer da web, existe sempre um tanto que a Clocks mantém uma preservação. O conteúdo perdido pode ser restaurado a partir desse nodo. E existe a redundância, que é muito importante. Então, em caso de problemas de segurança, desastres naturais, falhas tecnológicas, esse nodo que mantém uma cópia. O conteúdo mantém-se intacto. Uma solução técnica que combina os dois, apesar disso, existe um desafio, porque a maior parte dos periódicos da OJS não tem acesso a uma rede de preservação. Essas redes exigem que várias instituições compartilhem conteúdo. E elas são de acesso a participantes predeterminados, e pessoas que não estão inscritas não conseguem participar. Então, foi preciso criar o que nós temos, a PKP-PN, que é a rede de preservação da PKP. E essa rede foi projetada para ser inclusiva. E assim, a preservação se tornou acessível e direta para os periódicos. É muito fácil fazer a conexão com o PKP. A PQP tem parcerias com organizações que cria esses nós na rede, garantindo que cada um desses parceiros, a Universidade de British Columbia, a Universidade de Indiana, de Pittsburgh, de Vitória, e as bibliotecas também da Universidade de Ontário, e assim como o Centro de Documentação Nacional. Atualmente, mais de 8.000 periódicos participam dessa rede, com grande impacto na adoção da iniciativa de preservação. Também é importante enfatizar que a preservação é a melhor prática para a publicação de periódicos, mas para ter uma estratégia, ao ter essa estratégia, também garantimos a preservação de longo prazo e a sobrevivência do conteúdo. Caso contrário, os periódicos, especialmente os pequenos, correm o risco de desaparecer. Os usuários finais não terão acesso imediato ao conteúdo preservado. O acesso só é fornecido com eventos específicos. Uma vez que esse evento aconteça, o PKP importa para o sistema OJS e depois o conteúdo se torna acessível ao público. Então, é importante saber que, ao arquivar um conteúdo no PKP, não é um backup. Ainda incentivamos o backup no site do OJS para recuperar imediatamente qualquer perda. No PKP-PN, é possível apenas recuperar alguma coisa à medida que ocorre esse trigger event, que é um evento que enseja uma recuperação de dados. Para garantir um processo de registro, há alguns elementos que é preciso ter. Primeiro, o seu periódico deve estar hospedado numa versão recente do OJS, 3.1 ou mais alta. Isso garante a compatibilidade e funcionamento ótimo. Depois, é preciso ter um número de ISSN registrado para o seu periódico.
O ISSN deve ser digitado corretamente no sistema. Ele é um identificador único para o seu periódico, para preservação e conteúdo. E para poder participar, o seu periódico deve ter pelo menos um artigo publicado e deve haver conteúdo disponível para preservação no PKP-PN. Uma vez que o plugin está habilitado, a preservação ocorre automaticamente cada vez que uma edição do periódico é publicada. Os gestores podem colocar mais itens. Você pode registrar para a rede de preservação do PKP-PN com o plugin. Então, a visitar os settings do website e localizar Tem uma lista aqui de plugins e você escolhe e coloca habilitar, enable. Ao clicar no menu, você tem todas as configurações do plugin. E aí há um checklist com os termos de uso que você tem que ler e concordar com eles. E aí isso é fornecido automaticamente pelo OJS e você tem acesso às opções. Se o conteúdo, você pode, para saber se ele está sendo preservado, o conteúdo, você pode clicar em status e ter certeza que o conteúdo está sendo arquivado. O PKP está colaborando com a LOX versão 2 e essa upgrade vai melhorar as possibilidades para ter melhor proteção no longo prazo. Nós queremos melhorar a rede e cada vez nós queremos ter mais, nós aceitamos mais e você pode contribuir para a preservação, para assegurar a acessibilidade do conteúdo do seu periódico. Nós estimulamos para eles registrar o PKP para ter os benefícios dessa preservação no longo prazo. Para conhecer mais do PKP-PN, veja o guia plugin que está no hub de documentação. Esse guia dá bastante informação profunda e todas as características da rede. E se você tem perguntas ou se precisarem de algum cuidado específico, entre em contato com a comunidade, vocês podem fazer perguntas e beneficiar de todo o conteúdo e o suporte que nós temos. Alternativamente, você também pode visitar o homepage e também preenchendo o formulário de contato. E a nossa equipe sempre está disposta a responder a qualquer pergunta que vocês possam ter. Muito obrigado pela atenção. E agora eu passo para o próximo palestrante. Ok. Boa tarde. Está tudo bem? Obrigado, Roche. Sim, me escuta? Sim, Miguel. Yes, sim. Vocês me escutam? Sim. Sim, Miguel. Ok, vou começar a falar, ok? Em português. Eu vou ter que fechar meu som porque estou ouvindo o inglês. Tudo bem. Ok, bom, então, boa tarde a todos. Estamos aqui celebrando os 25 anos da Rede Cielo, da biblioteca virtual, né, eletrônica de periódicos, e é um prazer muito grande para mim. Sou do IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e hoje também somos parceiros, né, a Cielo e a Cariniana,
do que seria a rede de preservação digital. Então, para começar, eu vou passar minha apresentação para vocês. Acredito que estão assistindo todo mundo, sim? Dá para ver aí? Sim, né? Sim. Ok, bom. Então, a parte que me toca a mim seria exatamente a de preservação de periódicos científicos no Brasil. Sim, como vocês sabem, né, a Rede Brasileira de Preservação Digital Cariniana, ela está sediada no Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia e temos 10 anos de funcionamento e em realidade é uma rede que começou seguindo de certa forma também a evolução dos periódicos científicos na rede. Alguns de vocês já devem saber, né, que é a única rede de preservação digital de publicações seriadas na América Latina. Também ela é a primeira rede de preservação digital de periódicos nacionais. E também é uma agência de arquivamento no The Keepers Registry, com proporcionalmente mais revistas que apenas estão em uma única agência. Ou seja, muitas revistas brasileiras só estão preservadas na Cariniana. Ela também, como falei, ela foi estabelecida em 2012 pelo IBIC, com o apoio da Aliança LOGS, da Stanford University. O que posso lhe falar sobre a missão da rede cariniana é de que ela se concentra na preservação do patrimônio científico e cultural do Brasil, patrimônio digital. Seja, aquelas manifestações que temos de toda a produção científica e cultural que está na rede e que as instituições privadas e públicas no Brasil produzem. Ela está, em certa forma, também com um propósito de disponibilizar um grupo de pesquisa internacional para todos os pesquisadores da área, desenvolver, disseminando conhecimento em relação às práticas, às políticas e às teorias no campo da gestão da preservação digital a longo prazo. Essa é uma das missões da nossa rede também. E também nós temos, a Cariniana trabalha para que as instituições parceiras possam adotar normas e padrões recomendados pelas principais iniciativas de preservação digital no mundo. Essa é a nossa missão, e ela é uma missão institucional que foi criada porque nós temos um regimento institucional no qual a diretoria da nossa instituição ela criou todo um mandato no qual se diz como uma rede de preservação digital deveria funcionar dentro da esfera federal. Temos também uma política de preservação digital da rede, na qual nós também nos comprometemos a guardar de forma segura e de longo prazo, né, essas informações produzidas pelas instituições brasileiras. Nosso trabalho não é apenas de uma única instituição, é um trabalho que funciona em parceria, ou seja, nós não somos os únicos, temos o apoio de mais de 27 instituições, a nível nacional e também internacional, como o ICCN, a Sociedade Lusófona de Goa, a UISTEC e outras instituições de fora do Brasil, como a Predig também, que também se dedica à preservação digital na América Latina. Esse é o nosso funcionamento. Ou seja, fazer serviços de preservação digital a nível nacional precisa de vários tipos de instituições que estejam comprometidas com projetos, com ideias, com políticas e planos para a melhor guarda das informações digitais. Nós temos metas também, nesses 10 anos a gente estabeleceu as metas de nosso projeto, né, ou da nossa rede, que basicamente seria promover as informações e prover informações às instituições parceiras e a toda a comunidade de profissionais das bibliotecas, arquivos e museus, para que possam garantir a longevidade das suas coleções digitais. Nós tentamos fazer isso através de cursos, através de palestras, através de várias formas de repasse de materiais informativos sobre a preservação digital. Nós também repassamos resultados de pesquisa para estimular o planejamento e a gestão de risco em seus ecossistemas de informação.
seja, através de nossas reuniões, nós discutimos qual seria a melhor forma de planejar um projeto de gestão de risco sobre a situação dos acervos digitais. Outra meta também é que nós devemos trabalhar de forma colaborativa em projetos individuais e institucionais, incluindo com patrocínio de eventos, programas e de formação também. Nossas metas se concretizam em várias formas. Algumas delas são de domínio público, todo mundo pode ver, como nossa revista de preservação digital brasileira. Ela surgiu em 2020 e agora já estamos no 4º ano, né? E nela estamos publicando muitos resultados de pesquisa da nossa rede. Acreditamos que essa é uma das formas em que podemos deixar registrado, sim, toda a nossa produção como rede. Também temos outros produtos e outras formas de fazer esse tipo de repasse das práticas de preservação digital, através de glossários, através de um diretório de revistas preservadas no Brasil, no qual nós colocamos lá todos os dados que temos sobre as revistas que estão no Brasil e que estão preservadas na rede cariniana. Produzimos livros, produzimos também outros materiais para ajudar as instituições a guardar de forma mais adequada suas publicações e suas produções. Metas também temos que envolvem tanto o OJS e também outros projetos também muito importantes, como são os repositórios de dados de pesquisa. Estamos trabalhando na integração do OJS com o Dataverse, que seria uma das iniciativas que vão além das publicações eletrônicas, porque também se está pensando na guarda dos dados, dos artigos, dos conteúdos das pesquisas publicadas em periódicos OJS. Essa também é uma meta que nós estamos promovendo aqui na rede cariniana. Os serviços, entre eles, estaria exatamente esse. Temos um repositório de dados, né, cariniana, na qual nós temos todo um fluxo que pensamos que seria a forma mais adequada para a preservação de dados de pesquisa de revistas, no qual nós seguimos todo um fluxo para chegar de Dataverse a uma integração com uma rede logs ou com algum repositório de dados. Seria também o de preservação de dados, como pode ser o Arquivemática. Isso para nós é muito importante, porque o serviço se integra com outros serviços, o serviço dos periódicos, com os repositórios de dados, com os repositórios confiáveis e todos os procedimentos de preservação, e com a guarda ou armazenamento seguro em uma caixa logs ou em uma rede logs. Essa para nós é uma das metas também, e nós já estamos trabalhando nisso, sabendo que o Arquivemática, por exemplo, ele se integra perfeitamente com o Logs para poder guardar tudo o que passa pelo Arquivemática e todos os microserviços que o Arquivemática realiza. E o Arquivemática, como vocês conhecem, ele é muito usado na área de arquivos, mas também ele está sendo usado para coletar informações de repositórios e de arquivos também, né? Para chegar a que nós pensamos que seria a rede logs. Bom, isso porque também na cariniana e aqui no IBIC nós trabalhamos já com essa primeira etapa da preservação, que é a preservação da forma como devem ser processados os dados antes de entrar em uma caixa logs ou antes de entrar em um repositório, que seria o barramento para a preservação e dessa forma garantir a cadeia de custódia, né, dos documentos. Então, isso vem porque muito tempo, desde que começamos, a preservação digital de periódicos foi nossa base. Sim, nós começamos trabalhando na América Latina, como o Brasil foi o primeiro país que adotou a plataforma OJS em 2003, aí continuamos trabalhando com ela, mas já se pensava, como foi mostrado também, que o PKP, o Logs seria a nossa ferramenta de preservação digital, e para implementar ela, pensamos no que seria a preservação digital comunitária,
ou seja, é um dos princípios também do Jasper, né, que nós pensamos que não basta construir uma rede de preservação própria da comunidade, é necessário tornar ela autossustentável tecnologicamente, administrativamente e, sobretudo, financeiramente. É o que temos conseguido fazer nesses 10 anos, e sabemos que vem outras evoluções também relacionadas à guarda de periódicos de forma comunitária em várias redes também. Mas o modelo do LOGS, que nós adotamos desde o início para os periódicos, continua sendo nossa base, porque ele é um software livre e ele também tem toda a parte de integração com outros sistemas, com outros serviços, e também toda a parte de migração para futuros formatos. Ela funciona aqui na Cariniana da mesma forma como em outras redes, só que aqui estamos no Brasil e nós temos algumas formas, digamos assim, mais locais para gestão dessas informações. Nós temos todo um fluxo no qual se relaciona com as parcerias, as instituições parceiras da rede cariniana, como elas podem submeter seus periódicos para a rede, e também aos usuários em geral, como eles podem criar usar esse serviço. No caso das instituições parceiras, algumas delas podem hospedar uma caixa LOGS e criar nela também um registro das informações e da coleta dos periódicos, das edições dos periódicos, e guardar em uma das caixas locais. Essa preservação funciona basicamente, como eu mencionei, né? Tem uma parte legal, que também, como no PKP se mostra, automatizada. Aqui, no seu caso, é mais formal, nesse sentido de que nós precisamos de um documento assinado pelos gestores dos periódicos, autorizando a guarda, a responsabilidade pela guarda do periódico, e também os dados que são enviados da revista, que têm que ser atualizados, tanto do responsável da revista quanto do conteúdo da revista. Nós repassamos essas informações para os editores, também para os gestores das caixas LOGS, para que eles saibam como administrar as caixas e qual seria a preservação que deve ser feita desses periódicos, o fluxo que ele deve seguir. A última meta que conseguimos alcançar foi a parte da aplicação de um plugin que vai permitir uma submissão dos periódicos à Cariniana de forma automática, para saber quando um conteúdo foi atualizado em uma das revistas que estão guardadas na rede. Bom, como eu falei, a rede cariniana é uma rede colaborativa. Ela tem, nesse momento, 12 caixas. São 12 caixas nas quais estão guardados os periódicos. São mais de 2.134 periódicos, títulos de periódicos, com mais de 26.000 volumes preservados. E atendemos a 241 instituições no Brasil, e algumas delas, as 399, são títulos da Cielo Brasil, que vocês vão ouvir daqui em breve, né? Essas instituições têm um acordo de cooperação ou um termo de adesão com a Cariniana para poder participar e para ser as guardiãs desses conteúdos. Então, por último, posso dizer que para participar dessa preservação de periódicos, as instituições podem participar como instituições integrais, parceiras institucionais, colaboradores individuais e instituições usuárias. Parceiras integrais são aquelas que vão compartilhar a infraestrutura necessária para a preservação dos periódicos. As institucionais são aquelas que têm algum projeto de preservação, pode ser de periódicos ou de outro tipo de acervos. Os colaboradores individuais são os pesquisadores, as que formam nosso grupo de pesquisa e que têm algum envolvimento com projetos ou com estudos de preservação digital. E as instituições usuárias, que são aquelas que nos pedem para guardar seus periódicos na rede nacional. Essa seria a apresentação da Rede Cariniana aqui no evento. Eu agradeço a vocês e agradeço a Cielo também pela colaboração. Estamos aqui para qualquer dúvida que tiverem. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Vou compartilhar agora. Bom, eu vou me alongar muito com relação
falou, né? Porque hoje, como a gente tem parte de uma rede de uma cariniana, né? Antes de começar a população, uma breve né? Uma eletrônica com a selecionada de periódicos há praticamente 5 anos, 19 periódicos e 80 todos obviamente temos 7 periódicos, uma coleção de livros acadêmicos na books.ce.org, de dados de pesquisa que acontece agora, coleção de pré-prints, sobre a situação digital, Rondinelli, desculpa te interromper, o seu som tá falhando. Não sei se é o fone de ouvido, que tá, Bluetooth, talvez, não sei, mas tá vindo bastante picotado a sua voz. Melhorou? Melhorou. Tá. Agora tá ok, né, Alex? Agora ficou bom. Tá. Falando sobre preservação digital em um timeline, né, em uma linha de tempo, o Cielo ele iniciou a preservação tardiamente, né? A gente iniciou a preservação no ano de 2014, fizemos um contrato com a rede Clocks e iniciamos o processo de preservação. Tivemos que interromper esse processo por questões financeiras, e durante o período de 2015 a 2018, o Cielo não continuou o processo de preservação. Iniciamos novamente o processo de preservação com a parceria, retomamos a preservação em 2019 com a rede cariniana, que é a rede de preservação LOCS nacional, e oficialmente iniciamos o processo de coleta dos dados dos periódicos de acesso aberto em 2021, através da rede cariniana, rede LOCS cariniana. O Cielo ele tem uma sub-rede dentro da cariniana. O que significa isso? Que a rede, uma sub-rede, ele permite que a gente só faça coletas dos dados do Cielo. Isso abrangendo tanto o Cielo Brasil, como futuramente abrangendo também os outros Cielos de âmbito internacional. Hoje, nós só fazemos preservação do Cielo Brasil, mas futuramente iniciaremos com a rede, com os outros Cielos, né, que são em torno de 17 coleções espalhado na América Latina, Caribe, Portugal, Espanha e África do Sul. Mas isso requer um apoio de toda a rede Cielo para que isso aconteça. Por enquanto, somente o Cielo Brasil conseguiu manter disponibilizar uma quantidade de nó suficiente para começarmos a fazer o processo de coleta. Como havia comentado no slide anterior, o Cielo ele tem uma relação de outras coleções, um repositório de dados e uma coleção pré-prints, que requer também uma certa atenção no processo de preservação digital. O plugin que o Cielo utiliza para fazer a coleta nos nós LOCS, que a gente chama de caixa LOCS, ele só permite a coleta dos periódicos que estão no site cielo.br. Né? Para as outras coleções e o pré-prints e o Dataverse, a gente faz um fluxo de preservação diferente. Nós adotamos integrações com o próprio Dataverse, utilizamos a plataforma Arquivemática para fazer o processo de preservação, né, a normatização de preservação, e garantimos que esse dado, uma vez normatizado, criado um pacote de arquivamento, ele vá para 3 lugares distintos, garantindo, assim,
um princípio de preservação, que é não manter o dado no mesmo lugar onde foi processado. Atualmente, o Cielo tem 7.064 unidades de arquivamento. Unidades de arquivamento são números de cada volume, de cada periódico. Então, o total que nós temos de números são 7.064. Esse número é crescente, pois o Cielo processa em torno de 500 artigos semanais, totalizando aí em torno de uns 2.000 artigos mês, né? Então, é um número crescente, é linear, mas é crescente. O Cielo tem como objetivo, nos próximos anos, conseguir tornar-se um repositório confiável, garantindo, assim, um título de que nós somos um preservador confiável, né? Isso são critérios que os próprios indexadores, alguns deles, exigem que quem preserva tem que ter um certificado reconhecido. Hoje, existe dúvida de como, inclusive foi a Alice havia comentado, sobre o Miguel também, sobre o The Keeper Registry, que fica no ISSN Portal, né? Qualquer revista hoje que é preservada no Cielo, Cariniana, ou pela rede Clocks, ou rede Locks, ou pela PKP, elas estão, pode ser consultada diretamente no portal. Basta você inserir o ISSN do periódico e você consegue ver quais são os preservadores, né? E quais números foram preservados, tudo isso. Então, uma forma de você olhar se seu periódico está num estado de preservado ou preservando, você deve ir diretamente no The Keepers Registry para fazer esse tipo de consulta. A minha apresentação ela é curta mesmo assim. Haverá outros seminários de assuntos relacionados a periódicos de acesso aberto. Podem acessar o site 25.cielo.org e, a partir desse momento, estamos abertos a perguntas. Tem alguma pergunta, Alex? Tem no documento, a gente colocou lá algumas perguntas. Você tem acesso aí? Sim, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu só perdi aqui o documento, deixa eu só consultar novamente aqui, um instante. Se você tiver fácil aí para me passar o link, eu agradeço. Deixa eu só abrir aqui. Já consegui aqui, obrigado. Conseguiu? A Carol colocou no chat de Sim, novo. sim, consegui, obrigado. Ok. Só um instante que, com o Zoom ligado, meu computador fica um pouco lento.
Rondinelli. Bom, deixa eu tenho uma pergunta aqui para o Miguel, do Patrick Ross. Eu não acho que a pronúncia não está correta, mas ele pergunta o seguinte: obrigado a todos por sua informação valiosa. Nossa revista Geriatric Gerontology and Aging, com ISSN 2447-2123, circula e seu conteúdo está disponível online em nosso site desde 2007. Fazemos parte do AJ desde 2020. Não cobramos APC, adotamos a licença CC BY e começamos a adotar o OHS há algumas semanas. Entendi que, por meio do PKP, os manuscritos publicados em diante serão preservados no PKP e que devemos considerar a adoção de pelo menos 3 ou mais sistemas de arquivamento. No site do AJ e Clocks não encontramos a forma de participar do projeto Jasper. Você poderia nos mostrar o caminho? Outra questão: como poder incluir nossas edições a partir de 2007, metadados disponíveis via PKP, Clocks ou Cariniana? Na verdade, essa é uma pergunta para a Alicia e para a Urosh. Alicia, você pode introduzir? Sure thing. So I've put 2 email addresses in the chat, and there may be one for PKP as well. But to participate in Jasper, to get the Diamond Open Access journals archived, you just need to email preservation@doaj.org. And then 2 friendly people named Dom and Kyrie will help you get started there. And similarly, if you have other content that you would like to archive directly with Clocks, if you drop us a line at info@clocks.org, também existe um e-mail info@clocks.org. Urosh, eu sei que também é uma maneira fácil de entrar em contato com o PKP também. Sim, eu gostaria de esclarecer uma coisa que não foi colocada na minha. Você acha que, como está usando o OJS, como nós temos uma rede de preservação, que o seu conteúdo será automaticamente preservado? Está incorreto. Você tem que atender os critérios para habilitar a preservação na sua instância do OJS, que tem publicado um artigo e é preciso ter um ISSN para aquele periódico, não é automático. Essas coisas têm que ser feitas para que o seu conteúdo seja preservado. E eu também coloquei um link, não é um processo oneroso, mas é um processo que tem que ser seguido para que isso aconteça. Eu acredito que não tem mais perguntas, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu queria responder também. Posso? Desculpa, Miguel, claro. Fica à vontade. Sim. Bom, é o seguinte, do lado nosso, da Cariniana, nós estamos também interessados em participar do Jasper. Pelo que eu entendi até agora, não sei, a Alicia pode confirmar, quando um periódico já está em uma rede, ele já supostamente está preservado, mas a intenção é de que ele entre em outras redes também. Então, teríamos um periódico preservado na Cariniana, em Clocks, em PKP. Com isso, seria mais garantida a preservação. Então, o que é importante é que os periódicos, estejam primeiro numa rede e depois em outras. Mas isso é gradual, imagino, não é de imediato. Ou seja, a primeira coisa é estar dentro de uma rede e depois ir para as outras redes para formar toda essa comunidade Jasper. Esse seria meu entendimento, não sei, Alicia, mais ou menos seria por aí, correto? Well, Miguel, that is one way. Miguel, essa é uma forma que poderia funcionar, mas o que percebemos, especialmente com os periódicos de Open, acesso aberto Diamond, eles, especialmente os intelectuais, as pessoas ficam toda aquela energia para publicar esse periódico, então tem que trabalhar juntos para facilitar isso. Então, simplificamos todos os nossos processos
no DOJ, e também eu acho que no Internet Archive e o PKP também. Então, esperando que esses pequenos periódicos comecem com um arquivo e depois façam outros, significa que os arquivos têm que se compartilhar conteúdo e fazer um espelhamento, e pode haver o Jasper, que é uma entrada e 3 parceiros de arquivamento, e queremos também poder financiar mais parceiros, mas pode haver outras formas de entrar. Por exemplo, plataformas de hosting têm um papel muito importante a desempenhar, as plataformas de hospedagem. O local onde esses artigos, revistas, estão hospedados, isso pode criar, ou seja, preciso garantir que a infraestrutura e esses pequenos túneis e pontes que nos reúnem, nos conectam, estejam instalados, e não fizemos isso ainda. Então, é por isso que eu acho que o Jasper é um bom começo, mas você tem razão, não é suficiente. Sobre como podemos incluir os números anteriores, ¿sí? Nas redes. Por exemplo, eu falaria no caso da Cariniana. Quando um periódico já está sendo coletado por uma rede docs, né, ele vai lá, faz a coleta do que está publicado na internet, do que está lá na internet. Então, se vocês publicaram números anteriores, eles têm que estar na internet com a edição perfeita. E para nós, no caso da Cariniana, até agora nos enviam esse dado novo, ou seja, tem novas edições que foram implementadas online. Nós agora temos um plugin que vai fazer essa coleta automática do que já está publicado, mas esse é muito importante saber como fazer a informação dos números anteriores, tá? Não sei, por aí, para nós seria dessa forma, não sei, Alicia e do PKP, o pessoal do PKP. So, Arush, if you don't mind, Bem, se você não se importa, eu vou responder. Para o Clocks, podemos receber conteúdo de duas formas. Se estiver online na web, podemos coletar desta forma. Para outros conteúdos que foram digitalizados ou que está guardado offline de alguma forma, podemos aceitar uma transferência por FTP. Às vezes, enviam os hard drives pelo correio e até o importante é que o conteúdo seja preservado e que esses registros universitários sejam protegidos. Ira, não sei se eu já respondi ou se há outras formas. Eu acho que o plugin foi habilitado. Bem, Toda vez que uma edição é publicada, vai entrar nos arquivos. Se edições anteriores, se o plugin foi habilitado, eu não tenho essa resposta dos anteriores. Eu tenho certeza que deva ser possível. Eu vou fazer uma pergunta. A Uroge, ela colocou uma situação sobre critérios, né? O critério que a PKP coloca é que, pelo menos, o periódico esteja produzindo conteúdo, né? Isso, e que, claro, que tem um ISSN. Existe a questão também de identificadores únicos, que é o DOI, né? Esse também é um critério. E a minha outra pergunta, na verdade, existe uma fragilidade. O tema é sobre a fragilidade dos periódicos científicos, né, de acesso aberto. Uma vez que os periódicos têm essa fragilidade e começa a não ter uma periodicidade na sua produção e acabe-se ou deixe de existir, qual que é a atitude
o comportamento da rede do APKP em parar de fazer essa preservação, porque ela não está mais produzindo, e qual seria a situação de disponibilizar também esse conteúdo, uma vez que o periódico, imaginando que ele tem essa fragilidade, ele deixou de existir, como, por exemplo, o Clocks no projeto Jasper, ou a própria PKP, ou até mesmo a Cariniana, poderia disponibilizar esse conteúdo que deixou de existir, né? Porque esse é o que o Laxo, no seu periódico, ele sinaliza, tá? Imaginando que estamos preservando, né? Estamos fazendo um processo de preservação. Mas, quer dizer, as revistas deixaram de ser preservadas, nunca preservaram, e elas se perderam por algum motivo. Só que a comunidade requer esse acesso. Ele precisa desse acesso. Como que a Cariniana, o Clocks e o PKP usa como meio para disponibilizar esse conteúdo de volta para a comunidade? I can maybe answer the question Eu of posso responder que o identificador do meu, o ISSN, os periódicos precisam ter, mas o identificador de artigo não é necessário. Em relação às outras perguntas, talvez as outras pessoas possam responder. Isso é verdade para nós também. Os critérios para aceitar um periódico é que tenha um identificador, um ISBN, um ISSN, e nós também queremos alguma garantia de que tenha garantia de qualidade com o periódico. Por exemplo, indexado no DOAJ, ou que ele está em uma plataforma que tenha indexado o DOAJ. Nosso serviço não é completamente grátis, mas nós tentamos fazer com que dinheiro não seja uma barreira e nós podemos tentar diminuir os custos para facilitar a preservação, mas existem custos consideráveis para o desenvolvimento de software, desenvolvedores e os custos em termos de preservação. Nós tentamos apoiar de uma forma que seja equitativo em todo o mundo. Com relação ao conteúdo que sai do arquivo Dark e que se torne acessível, nós hospedamos o conteúdo em 3 lugares diferentes. Nós temos no Clocks, no site do Clocks, mas ninguém vai conseguir achar, porque não é uma plataforma de publicação, não é como o Cielo. Nós também colocamos o conteúdo na Universidade de Edinburgh, no Reino Unido, e na Stanford, na Califórnia. E as bibliotecas estão comprometidos em fazer cópias disponíveis, e nós trabalhamos com as referências cruzadas e outras agências de registro para redirecionar os identificadores da publicação original, que agora desapareceu, para essas cópias que existem, que foram disponibilizadas. É o que nós fazemos. Em termos futuros, ou mais para frente, uma vez tenha mais conteúdo disponível, nós vamos precisar aumentar os esforços com relação à usabilidade, o poder de ser descoberto. Agora, são só 67 periódicos, não são muitos, mas vamos precisar de mais parceiros com plataformas de hospedagem que possam entregar o conteúdo e que seja passível de descoberta para o futuro. Então, isso é uma parceria, um potencial para uma parceria futura. Estamos totalmente de acordo.
rede é jovem, ainda não tivemos muitos casos assim. Conhecemos 4 revistas que deixaram de funcionar e estamos criando uma metodologia para acompanhar qual revista deixou de publicar, ou seja, acompanhar o que está sendo publicado. Se não recebemos nenhuma edição dos últimos 3 anos, é porque alguma coisa aconteceu com a revista. Então, a gente entraria em contato com os responsáveis que nós temos cadastrados e solicitaríamos um posicionamento para poder realizar a liberação do acesso em alguma das instituições parceiras. Acho que é a única forma de continuar o acesso a esses materiais. Seria por aí. Obrigado pela resposta de todos. Chegamos ao fim desse webinário, né, desse seminário. Agradeço a presença de todos, todas e todos. Alicia, foi um prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo. Uroj, Lizame, foi um prazer conhecê-la. Obrigado também pelo seu tempo, pela informação, foi bem enriquecedor. Miguel, obrigado como sempre, muito parceiro aí do Cielo no processo. A Alicia também, obviamente. A PKP sempre está conosco também. Obrigado aos nossos ouvintes também. Espero que assistam os próximos eventos no Cielo, acessem 25.cielo.org, lá vai ter mais outros seminários com conteúdos tão ricos quanto. Obrigado, tchau, tchau.